Olá, tudo bem? Vamos mais uma aula aqui do canal Professor Alisson Santos. Na nossa playlist sobre Teoria Geral da Administração, hoje nós vamos para a nossa aula número 11. Nós vamos falar da teoria do desenvolvimento organizacional. Bom, estamos aí na nossa 11ª aula e nós já estamos avançando em relação ao período, ao período histórico. Hoje nós já vamos falar sobre a teoria do desenvolvimento organizacional, que ela surge ali na década de 60 do século 20. Então nós já estamos aí em 1960. O que estava acontecendo em 1960? Em 1960 estava ocorrendo a terceira revolução industrial. Quem tem dúvida aí em relação a essa questão das revoluções industriais, eu aconselho a assistir a minha aula lá na playlist de gestão da produção. Tem uma aula sobre as revoluções industriais, tanto geral e tem também como elas impactaram no Brasil. Então eu aconselho a assistir essa aula lá. Mas em geral, a terceira revolução industrial foi grandes modificações que aconteceram nas indústrias do mundo. E aí, o que estava acontecendo na terceira revolução industrial? Aumento da divisão do trabalho e surgimento de novas tecnologias. E essas tecnologias impactaram no mundo dos negócios. Surgiu a internet, o telefone, o computador, tá? Até a robótica começa a se desenvolver um pouquinho. Claro que ali de forma bem incipiente, mas estava surgindo também. A terceira revolução industrial, nós precisamos saber que ela impactou no mundo dos negócios. Ela modificou a forma das pessoas e das empresas fazerem negócio. Só você pensar no computador. O computador ele aumentou muito a produtividade do trabalhador. O telefone, a internet e o celular, eles vão melhorar a comunicação das empresas. Até que hoje, por exemplo, nós temos o WhatsApp, e outras redes sociais que baratearam de forma enorme a comunicação das empresas. Então a comunicação hoje ela é muito mais eficiente, mais rápida e mais barata, tá? E isso aconteceu depois da terceira e da quarta revolução industrial, ok? Então as empresas elas estavam tendo modificações por causa da terceira revolução industrial. A Segunda Guerra já tinha acabado ali há alguns anos. As empresas estavam crescendo e principalmente as mudanças estavam ocorrendo. Começou a era da globalização de uma forma mais acentuada e as empresas precisavam agora aprender a mudar. Então, quando nós falamos da teoria de desenvolvimento organizacional, nós estamos falando de mudanças. As empresas precisam se desenvolver através de mudanças. E é isso que essa teoria vai ensinar. Bom, o principal teórico dessa escola vai ser o psicólogo Kurt Lewin, tá? Ali em 1962, ele publica os seus trabalhos que vão dar início à teoria do desenvolvimento organizacional. E aí nós vamos falar, sobre a diferença entre organizações mecanicistas e organizações orgânicas. Organizações mecanicistas são as organizações mais tradicionais, que têm uma autoridade mais centralizada, uma liderança mais autocrática, o poder é mais centralizado, a decisão é mais centralizada, você tem um organograma mais tradicional, com uma autoridade mais no topo, e ela é mais tradicional, essa é a grande palavra, ela é mais tradicional. Então ela não ocorre grandes mudanças nesse tipo de empresa. Já as organizações orgânicas, tá? Elas são mais adaptadas para mudanças constantes, têm uma hierarquia mais flexível e a decisão é mais descentralizada, mais democrática. É uma organização mais moderna que está mais estruturada para conseguir passar por grandes mudanças. E é uma organização altamente desenvolvida para os nossos tempos, correto? É uma organização que consegue passar por grandes mudanças sem sofrer impactos negativos.
Bom, vamos falar agora sobre cultura organizacional, porque a cultura organizacional ela é importante quando nós vamos falar de mudanças dentro da empresa. Cultura organizacional são os hábitos e costumes que realmente existem dentro da empresa. Por que eu falo realmente existe? Porque nós temos a missão, visão e valores da empresa, correto? Mas nem sempre essa missão, essa visão e os valores são que realmente acontecem dentro da empresa. A empresa às vezes tem um objetivo que ela coloca lá na missão e na visão, mas às vezes a prática é bem diferente. A prática, o que realmente acontece, é o que nós chamamos de cultura organizacional. As pessoas costumam chegar cedo no trabalho, costumam fazer hora extra, os funcionários se dedicam, o chefe, ele tem uma boa liderança, não tem, né? A empresa remunera bem os seus trabalhadores, respeita o meio ambiente, não respeita, tá? Tudo isso entra dentro da cultura organizacional, são os hábitos e costumes dentro da empresa, o que realmente acontece no dia a dia, tá? Não é o que está na parede, é o que realmente acontece, ok? E aí nós temos os tipos de cultura. Nós temos as culturas conservadoras e nós temos as culturas adaptativas. As culturas conservadoras, tá? É aquele tipo de empresa que ela é muito apegada aos seus hábitos e costumes e ela é altamente resistente a mudanças. Ela não gosta, né? Ela não está aberta a sofrer mudanças. Enquanto as culturas adaptativas, elas são flexíveis a mudanças, são maleáveis, tá? E elas passam mais facilmente por mudanças. Nós já vimos lá na teoria dos sistemas sobre a importância que a teoria dos sistemas dá para empresas que precisam se adaptar às mudanças do mercado. Aqui na teoria do desenvolvimento organizacional, nós estamos falando novamente sobre isso. As empresas precisam ter uma cultura adaptativa. Elas precisam estar abertas a mudanças, porque as mudanças acontecem no mercado. Isso nós estamos falando da década de 60. Hoje, na década de 20, né, do século 21, as mudanças estão muito mais drásticas. Eu costumo dizer para meus alunos, né? Hoje todo mundo tem um smartphone. Os primeiros smartphones nos Estados Unidos surgiram em 2007. Se popularizou lá para 2012, 2013. No Brasil, se popularizou em 2014, 2015. Então nós estamos falando de menos de 10 anos, onde todo mundo saiu de um celular que só fazia ligação em SMS para um celular que é praticamente um computador. Tudo isso aconteceu no Brasil em menos de 10 anos. A comunicação nas empresas, que antes as empresas pagavam um absurdo aí de telefonia fixa, né, e as ligações tinham que ser rápidas, então a comunicação tinha que ser extremamente objetiva e sem muitos detalhes, para que não ficasse muito caro uma ligação, por exemplo. Hoje as ligações são gratuitas, né? Você paga lá R$ 200 na internet, se você fizer 10 mil ligações ou fizer uma ligação, o preço da internet vem a mesma. Então ela não tem preço marginal, correto? O preço marginal, na verdade, da comunicação hoje é zero, né? Se você faz uma ou faz 10 mil ligações, o preço da internet é o mesmo, correto? Então, isso mudou muito. E as mudanças que vão vir daqui 10 anos, com certeza, a gente não sabe quais, mas a gente sabe com certeza que vão ser grandes mudanças. Então, o mercado hoje ele muda rapidamente e as empresas devem possuir uma cultura adaptativa. Elas devem se adaptar às mudanças. Na educação, por exemplo, não é diferente, tá, gente? A educação, que é o mercado que eu, né, trabalho hoje, tanto, né, virtual, através das redes sociais, quanto presencialmente, né? Eu já falei para vocês que eu sou professor de universidade, professor de ensino médio na área de gestão, e a educação também é assim, tá, gente? Eu dou aula aí há quase 10 anos, e quando eu comecei há 10 anos atrás, a educação era totalmente diferente. Em 10 anos nós sofremos muitas mudanças na área da educação. E provavelmente em mais 10 anos, muitas outras mudanças vão acontecer.
O mercado é assim porque a tecnologia está mudando muito. E a cultura da empresa tem que ser uma cultura de se adaptar a essas mudanças. Aproveitar o que de melhor acontece dentro dessas mudanças. E se preparar para aquilo que não é bom. Tá? Nem tudo o que acontece em tecnologia é bom, correto? Tem tecnologias que às vezes prejudicam um determinado tipo de empresa. Mas ela não tem o que fazer, né? Porque é difícil você lutar contra uma tecnologia que muda uma sociedade toda. Então você tem que ver como você pode estudar, analisar, como que você pode se adaptar a essa mudança que está acontecendo, ok? Bom, continuando aqui, clima organizacional. É um dos meus temas prediletos, falar sobre clima organizacional. Aqui já vou indicar para vocês, tá? Três filmes, tá? 3 filmes sobre clima organizacional. Primeiro vou explicar o que é clima organizacional, depois vou indicar os 3 filmes, tá bom? Vamos lá. Clima organizacional é toda a questão emocional, psicológica, tá? É o ambiente, a atmosfera do ambiente dentro da empresa. Em outras palavras, podemos dizer que é a percepção que os funcionários têm da empresa onde eles trabalham. Essa percepção, ela é boa ou ela é ruim? O funcionário, ele se sente bem quando ele chega na empresa ou ele se sente mal quando ele chega na empresa? Essa percepção do ambiente, tá? Percepção do ambiente é o que nós chamamos de clima organizacional. Não tem o clima, tá frio, tá quente, correto? O nosso clima atmosférico. Temos o clima organizacional. Os funcionários chegam na empresa, qual é o clima que eles sentem? Um clima saudável ou um clima doente? Eles se sentem bem, um clima saudável, ou eles se sentem muito mal e só estão ali na empresa porque precisam do salário? É um clima doente. Então a percepção que os funcionários têm do ambiente de trabalho é o que nós chamamos de clima organizacional. O clima organizacional, ele pode servir para motivar um trabalhador, ou ele pode ser tão ruim que ele gera doenças nos trabalhadores dentro daquela empresa. Os funcionários ficam mais frágeis e pegam doenças físicas, a imunidade pode baixar, pode dar doença, depressão, ansiedade, crise de pânico, estresse, tá? Então, o clima organizacional pode levar a série de doenças, tanto doenças emocionais quanto doenças físicas mesmo, ok? Bom, eu falei que ia indicar 3 filmes, né? O primeiro filme que eu quero indicar, vou indicar 2 e um terceiro que está relacionado, mas nem tanto assim, mas que pode ajudar também. Bom, quando a gente fala de clima organizacional bom, eu vou citar para vocês aqui o filme Os Estagiários, que mostram 2 profissionais experientes que estão trocando de mercado. Então já fala aí sobre mudanças na vida profissional. E eles vão trabalhar no Google. E lá no Google eles conhecem uma empresa com um ótimo clima organizacional e eles precisam se adaptar a essa nova realidade. Então já fala aí sobre mudanças, que é aqui da teoria do desenvolvimento organizacional, e fala também, correto, sobre a questão do clima organizacional do Google, que é um dos melhores do mundo, ok? Então o Google aí é referência em bom clima organizacional. Já quando nós vamos de um filme para tratar de um clima organizacional ruim, nós temos o filme Diabo Veste Prada, que é um filme aí do começo dos anos 2000, mas é um ótimo filme, tá? A fotografia também é excelente do filme. É um filme que retrata uma profissional da área de jornalismo que vai trabalhar como secretária numa empresa de moda e essa empresa tem um péssimo clima organizacional com uma chefe totalmente autocrática e centralizadora. E o clima organizacional dessa empresa é extremamente ruim e isso prejudica inclusive a vida pessoal dessa profissional. Então eu indico O Diabo Veste Prada para você analisar uma empresa com um clima organizacional ruim. Um filme para quem é da área de negócios, que é muito bom, não fala especificamente só sobre clima organizacional, mas fala sobre empreendedorismo e muitos outros temas relacionados ao mundo do mercado profissional, mas é o filme Sing, Quem Canta Seus Males Espanta, que é um filme sobre música, mas
que é um filme sobre empreendedorismo, porque retrata ali uma cidade feita de animais, né? E tem um koala, que ele é um empreendedor, e ele é um líder muito bom, tá? Ele às vezes chega a duvidar disso, mas ele é um líder bom. E ele vai comandar ali uma empresa onde ele consegue um clima organizacional bom. Tropeça um pouco no começo ali do filme, mas depois ele consegue fazer uma boa gestão. Então eu indico esse filme para vocês também estudarem a questão do clima organizacional. Ok? Bom, eu falei para vocês que a teoria do desenvolvimento organizacional ela fala principalmente sobre mudanças e como essas mudanças devem ocorrer dentro da empresa. Bom, vamos imaginar aqui um gelo, tá? Imagina um gelo. Você tem aqui o gelo, né? Ele está na sua forma sólida. É um gelo, correto? Então a água na forma sólida, que é um gelo. Isso são as ideias da empresa. Você tem umas ideias, os funcionários, o chefe, todo mundo tem ideias que estão concretizadas. Quando a gente tem ideia, ela está fixa na nossa cabeça, correto? Ela é um gelo, ela está na forma sólida. Quando você precisa fazer uma mudança, a primeira coisa que você precisa fazer é abandonar ideias velhas. Então você vai derreter esse gelo. Agora ele vai para a forma líquida. Aí você vai aprender novas ideias e fixar essas ideias novamente nos funcionários, na empresa. Então ele vai derreter, depois vai congelar agora com as novas ideias. Tem um gelo, que são as ideias antigas. Derrete, desaprendeu as ideias antigas, desapegou delas, que é muito difícil fazer nas empresas, tá? Descongelou, agora aprende novas ideias e congela ela de novo. Então essa é a analogia do gelo que nós vamos usar na teoria do desenvolvimento organizacional para entender como criar novas ideias, né, implantar novas ideias dentro de uma empresa. E aí nós temos aqui algumas dicas, né, sobre como fazer a gestão da mudança dentro das empresas. Olha só essas dicas. Estar aberto a novas ideias. Isso você deve sempre deixar claro para os funcionários dentro da empresa, que eles devem estar adeptos, né, a ideias novas. Ser flexível a novas formas de fazer tarefas antigas. Você vai fazer tarefas antigas, mas cada vez melhor. Isso é um requisito para empresas de sucesso no século XXI. Capacidade de avaliar a realidade atual da organização. Isso eu trabalho muito com os meus alunos e quero trabalhar aqui com vocês também, através do YouTube. Você deve ter sempre uma capacidade de fazer uma análise da empresa onde você trabalha ou que você é dono. Deixar todos os funcionários conscientes dos novos objetivos da empresa. Isso é o planejamento democrático. Incluir todos os funcionários no planejamento da empresa. Conseguir fazer os integrantes da empresa trabalharem em equipe. Não ter grupos, ter equipes, tá? Formar equipes dentro do seu ambiente de trabalho. Isso é importante. Não basta você ter a junção de pessoas. Essas pessoas precisam estar trabalhando em conjunto. Hoje eu gosto de citar muito, né, um ambiente onde eu trabalho, no ensino médio, eu dou aula de gestão, e nós temos uma equipe de gestão muito boa. Nós somos em 3 professores e nós trabalhamos muito bem juntos. Então eu costumo dizer para meus alunos que nós temos um clima organizacional muito bom onde eu trabalho, e os 3 professores de gestão, nós trabalhamos muito bem juntos. Nós formamos os alunos do ensino médio, pegamos ali os alunos no primeiro ano, damos aulas de gestão, eu trabalho com o primeiro ano, outra professora trabalha com o segundo e outra professora com o terceiro. Então nós pegamos o aluno do primeiro ao terceiro ano e precisamos formar ele preparado para o mercado de trabalho. E então nós temos que trabalhar juntos, não podemos ser um grupo, temos que ser uma equipe. Temos que trabalhar em conjunto para entregar esse aluno pronto para o mercado de trabalho, pronto para uma faculdade, se ele quiser, né? E é nossa esperança que ele faça ali uma faculdade. Então ele tem que chegar já preparado ali para a universidade, que é como funciona a educação, né, nos Estados Unidos e na Europa. Então ele tem as matérias básicas, mas ele se prepara também para o mercado de trabalho e tem uma preparação já muito boa para a faculdade, independentemente de qual curso ele escolha. O fato é que nós precisamos trabalhar em equipe, não em grupo, tá?
Trabalhar em equipe é trabalhar com harmonia, com sinergia, com cooperação, com integração, com, né, socialização de ideias. Então isso é muito importante para transformar um grupo em equipe. Bom, espero que vocês tenham gostado, tá? Nós ainda temos mais aí algumas aulas, estamos quase chegando no final aí dessa playlist, mas temos ainda algumas aulas. Espero que vocês me acompanhem até o final dessa playlist. Temos outras playlists na área de negócios aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever, por favor, se você está assistindo esse vídeo, já se inscreve aí no canal, tá? Não esqueça de curtir também o vídeo, se inscrever e curtir o vídeo, isso é muito importante para o nosso canal, tá bom? Então eu aguardo vocês, até na próxima aula, tchau, tchau!